Então vamos ao relato de hoje, que eu dei o nome de mistério, porque é um mistério para mim, porque ele não deu título, não deu nome pro relato, tá? Na verdade, ele deu o nome dele, né? É um relato do fulano de tal, mas tem que dar o título para o relato, por favor. Mas vamos lá. Vamos então. Mistério. Envolve mistério, tenho certeza. Olá, Ana, Matheus. Começo escrevendo este relato hoje, às 5h43 da tarde. Eu sou de Boa Vista, Roraima. Me chamo Fulano. Tenho 2 irmãos, um mais velho e outro mais novo. Vou escrevendo por pedaços para melhor entendimento. Então vamos lá. 1. A minha história começa logo nos primeiros anos de vida. Ao nascer do meu irmão mais novo, ele não falou se os nomes estão trocados, né? Então, ele já tem o nome dele mesmo aqui, então provavelmente não está trocado. Meu irmão mais novo, o fulano, mas pode chamar ele de como quiserem. Por favor, troquem os nomes, mas, pessoal, não vou nem ficar brava com ele, sabe por quê? Esse relato é de 2016. A pessoa que enviou esse relato enviou em agosto de 2016, tá? Então, a gente nem fazia relato ao vivo ainda, quando ele enviou esse relato, tá? A gente começou, se não me engano, em 2017. Então, tudo bem. Então, a minha história começa logo nos primeiros anos de vida, ao nascer do meu irmão mais novo, fulano. Logo no primeiro dia, quando ele chegou em casa, minha mãe conta que me pegou querendo colocar um travesseiro na cabeça dele, gente. Na intenção de asfixiar o bebê. E isso continuou, isso não parou na primeira tentativa. Até que um dia minha tia-avó, que desde nova vê e conversa com entidades, disse que eu estava sendo controlado por um homem que se identificou como Fausto. E que meu irmão recém-nascido e ele eram muito amigos em outras vidas e ele não aceitava que o meu irmão tivesse reencarnado. Por isso que ele estava tentando fazer com que ele voltasse para o lado de lá, né? Logo, a minha tia-avó tratou de fechar o corpo do fulano e isso resolveu. 2. Depois do corpo do meu irmão fechado, começaram as minhas visões. Aos 5 anos, mais ou menos. Quase sempre eu me deparava com uma mulher mal vestida me encarando no espelho e uma criança com o seu coelho de pelúcia todo sujo. Toda a minha infância, essas duas vinham me secando. Sempre que eu me machucava ou que eu era prejudicado, ao olhar para o lado, lá estavam as duas. Com o tempo, a mulher sumiu. Só ficou a menina, me gorando, por assim dizer. Lembro de sempre que eu acordava às madrugadas para ir ao banheiro, essa menina estava de pé na sala. Ai, credo. Sempre com um olhar fechado e me chamando para ir brincar com ela. Ai, nem a pau. Certa vez eu comentei isso com alguém na escola, com um adulto, e fui aconselhado a nunca responder os chamados de psiu, ei, vem cá. Olhar para o outro lado e jamais responder os chamados pelo meu nome. E assim eu segui, nunca respondendo a esses chamados, por assim dizer. Vale ressaltar que sempre que chovia e o relâmpago iluminava o quarto, eu via uma mulher no canto do quarto nos encarando, quando não era nos espelhos. Eu, hein? 3. Quando completei 12 anos, meu pai foi assassinado. Meu irmão mais velho afirma que uma semana depois sentiu alguém passando a mão em sua cabeça enquanto dormia. Ele me acordou aos gritos, alegando que tinha visto um homem que não tocava o chão, passando pela porta. Era uma sombra negra, mas claramente era um homem. Pensamos na época ser o papai, mas vai saber. 4. Outro episódio. Estava eu, um amigo meu e meu irmão mais novo. Já era de madrugada, estávamos fechando a casa depois de jantar, para então iniciar uma das noites de insônia jogando Ragnarok, é isso? Online. Como de costume, mas ao retornar para o quarto com a casa já toda fechada,
uma garrafa de refrigerante literalmente foi arremessada no meu amigo. Ficou até com hematoma. Já deu para adivinhar o que aconteceu depois, né? Todo mundo abriu carreira pro quarto, foi todo mundo correndo pro quarto. A noite toda com um cagaço que neguinho não dava nenhum pio. 5. Nesse mesmo ano, no mesmo ano que aconteceu aí, a garrafa foi arremessada no amigo, eu estava cursando administração por uma certa... num lugar. Cheguei em casa por volta das 11h30 da noite. Já um horário bem tarde. Entrei em casa, guardei a moto na sala e fui pro quarto jogar mais umas horas de Ragnarok online. Eu não sei o que é isso, gente, nem sei se eu tô pronunciando certo, tá? Quando por volta da meia-noite escuto claramente gritos eufóricos, batidas de bola, vidro quebrando, menino chorando, a zona, literalmente falando. Não pensei duas vezes, liguei para minha mãe. Ela atendendo, eu perguntei se ela tinha deixado a minha irmãzinha, ela tinha sido adotada recentemente, na época do ocorrido. Perguntei se ela tinha deixado minha irmãzinha em casa. Ela disse que não, pois estava com ela e com meu irmão mais novo em um aniversário e que eu me encontrava absolutamente sozinho em casa naquele momento. Nessa hora me subiu um arrepio na espinha. Eu gelei totalmente, fechei o notebook bem devagar e fui me deitar. Detalhe, quando eu liguei, o barulho parou automaticamente quando ele ligou para a mãe. 6. Até essa parte que vos conto, o clima aqui em casa era pesadíssimo. Nos agredíamos verbalmente com frequência. A vontade de ir embora e não entrar mais em casa batia assim que virávamos a rua. Mas tínhamos que vir, né? Afinal, morávamos aqui. Nesse tempo, a vaca magra se abateu sobre nós. Dos 3 carros e uma moto que tínhamos na garagem, ficamos apenas com um carro velho que vivia quebrando. As contas apertando a cada mês que se passava e, para piorar, eu não tinha o que fazer, eu acho. Fui pesquisar o oculto. Saber mais sobre satanismo, entidades, voodoo. Eu sei, eu pedi por isso, né? Mas nessa mesma época recebíamos em nossa casa pessoas muito invejosas também. Acredito que boa parte do que aconteceu foi devido ao olho gordo, ou até mesmo pela inveja, pois depois que essas pessoas pararam de nos visitar, a vida melhorou e até o clima no ambiente ficou mais leve. 7. Certa vez, já quase terminando a graduação, voltei a pesquisar o oculto e li em um website que nos destacamos na multidão quando procuramos por isso, quando nos interessamos sobre o assunto. É tipo aquela história de mexer com quem tá quieto? E eu mexi. Estudei, me aprofundei na coisa toda, mas sempre com o pensamento de me proteger se caso fosse necessário, de saber como agir, essas coisas, sabe? Lembro-me de estar me preparando para dormir, já deitado na cama, coloquei o notebook no chão e ao meu lado, na outra cama, estava meu irmão com fone de ouvido, mexendo no WhatsApp. Fui ver a hora para ver se já estava tarde, se precisava me programar para levantar antes do previsto. No relógio marcava 13h14 da manhã, quando uma força, uma gravidade no corpo todo se abateu. Uma gravidade se abateu sobre o meu corpo todo. Eu literalmente afundei na cama. A cama rangia. Olhei para o lado e vi um homem ao lado da cama me encarando. Com a respiração bem restrita devido àquele peso sobre o meu corpo, mantive a calma e comecei a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, recitei o versículo 23, ou Salmo 23, tudo bem tranquilo. Repeti algumas vezes até que aquilo passou. Olhei para o relógio com o coração a 1000. Tinha se passado nem 1 minuto. Quando aquilo, para mim,
enquanto aquilo para mim parecia que tinha durado uns 30 minutos. Eu fiquei besta com esse ocorrido. Na hora, liguei meu notebook e fiz este texto. No cair da noite. No cair da noite, mistérios serão revelados com um misticismo envolvente, eu acho, que poderiam ser evitados. Alguns pedem por proteção, outros por aparição. Nada disso me parece bom, e para lidar com isso, tens que ter o dom. Entidades se manifestam, pessoas se apavoram. O que antes era festa, agora só existe o sangue em sua testa. Terror, pânico, loucura, tudo obra dessa gente sem cultura, gente que não mede seus atos, depois ficam à mercê de Kratos. Por tempo limitado, a escuridão prevalece, com o raiar do novo dia, tudo se restabelece. Com o revigor da vida, a luz do dia, no cair da noite, só lhe resta agonia. Ele é o autor. Bom, não é preciso dizer que o resto da noite eu não consegui mais dormir, né? 8. Continuando ainda o item 7, né, o que estava falando antes, no dia seguinte a esse acontecimento daquela coisa afundar ele na cama, do peso sobrenatural ocorrido de madrugada, eu estava sozinho em casa, como de costume, só que dessa vez era por volta de umas 2 horas da tarde. Eu estava no meu quarto, deitado na rede, dormindo, quando escuto alguém me chamando no portão de casa. Por eu estar dormindo de boa na rede, não me levantei para ver quem era. E na rede eu permaneci. Um tempo se passou e de novo fui chamado pelo nome, só que dessa vez a voz estava já dentro de casa, tipo no terreno da casa. Só que mais próximo do que o portão. E mais uma vez, nem liguei para a situação. E deixei a pessoa no vácuo. E continuei tentando dormir. Dessa vez... porque já tinha sido acordado na primeira chamada. E então, mais um tempo se passou. Agora o chamado foi na janela do meu quarto. Nesse instante, eu me emputeci, porque eu pensei, caramba, o filho da mãe entrou na minha casa, invadiu minha casa, agora vem no meu quarto me encher o saco. Eu não acredito nisso. Eu vou deixar esse porcaria aí no vácuo. Eu não vou abrir a porta, coisa nenhuma, para esse infame. Sim, eu falei desse jeito mesmo. E voltei a tentar dormir. Mas, para minha surpresa, agora o chamado veio no meu ouvido com um tom de raiva, um grito. Senti até o calor do bafo na minha orelha, me chamando, fulano! Nessa hora me lembrei do que me alertaram quando eu era pequeno, para nunca responder a chamados. E assim eu fiz, não abri os olhos, não expressei reação alguma àquele grito. Continuei como se não tivesse sido acordado. Depois disso, seja lá quem era que estava me chamando, desistiu e foi embora. 9. Passada essa época negra, na qual esqueci de falar que eu estava à beira de uma depressão, fui procurar emprego, fui procurar um curso, algum projeto para tocar e seguir a vida numa boa e tal. Mas nada dava certo, nada. Aí eu fiquei encabulado pensando, só posso ter um encosto em mim, porque não pode uma coisa dessas, gente. Dito e feito. Minha tia espírita me encheu tanto a paciência que eu fui no centro. Depois de alguns procedimentos, mesa branca, passe, oração e tal, fui a uma sala onde tinha 3 pessoas. E uma delas disse que tinha uma mulher me sugando a energia vital e que não queria, de jeito nenhum, que os meus planos fossem para frente. Pois ela disse que barrava todos eles, influenciando as pessoas contra a minha pessoa. Como entrevistadores, por exemplo, na hora de conseguir emprego. Ela influenciava entrevistadores, na hora que ele ia pedir um emprego, essa mulher influenciava para não gostar dele, uma coisa assim. Bom, 10 e último. Por último, consegui um quarto novo, onde não tem espelhos,
Tem blackout na janela para evitar visões indesejadas, mas nas primeiras noites eu acordava de madrugada, com a porta totalmente aberta e com a porta da geladeira focando a luz no meu rosto. Desde então, durmo com a porta trancada. Luz do monitor do meu computador, agora de mesa, ligado, desde o dia em que eu senti uma forte presença no canto do quarto. Rezo muito antes de dormir, peço proteção a todos da família. E é isso, não é nenhum bicho papão a minha história, mas acho que se trata de um corpo aberto ou algo do tipo. Até hoje vejo coisas se movendo pela casa, como cadeira de rodas girando. Cadeira de rodas? Ou tipo aquelas cadeiras, tipo essa aqui que tem rodinha aqui, girando. Ou vejo portas se abrindo, mas normal. Para quem passou a vida inteira vendo isso, normal. Não sei se tem a ver, mas a minha tia, que é espírita, diz que sempre que vai lá, manda vigília para cá, para minha casa. Não sei quem que ela tá mandando, mas eu acho que tem coisa pegando carona nesse bonde aí. Eu só acho, não sei. Espero que gostem do que relatei para vocês. Agora são 6h59 da tarde. Termino por aqui. Seria bacana se tivesse um vídeo sobre isso. Tipo, alguns anos depois, me desculpe, mas alguns anos depois aqui está o vídeo. Bom, realmente ele, né, talvez ele deve ter aí alguma sensibilidade com ele, né? Para ouvir o tempo todo essas coisas e esses chamados, essas coisas, o que querem com ele. Tinha essa mulher, essa criança que ele via. Acho que vale a pena dar uma, né, estudada nessa sensibilidade dele, uma educada nisso, né? Espero que tenham gostado. Beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Próximo, o hotel. É uma moça que nos conta. Eu, minha mãe e meu irmão nos mudamos para um hotel quando eu tinha por volta de 16 anos. Nos mudamos para um hotel porque o meu pai era alcoólatra e se separou da minha mãe quando éramos bem pequenos. Minha mãe começou a receber cobranças após a separação, porém o que ela, eu e meu irmão ganhávamos em nossos empregos mal dava para o básico. Nós passávamos muita dificuldade e ele não foi um pai presente, muito presente. Então, um primo da minha mãe, sabendo da situação, foi até a nossa casa e disse que precisava de alguém para cuidar do hotel que ele havia acabado de comprar, principalmente no período da noite. Como não estávamos na posição de negar, aceitamos a proposta. Minha mãe acumularia os 2 empregos e nós também ajudaríamos. O hotel é uma casa muito antiga, estilo fazenda mineira da época da escravidão. Tem o assoalho de madeira que range ao pisar, grandes portas de madeira de 2 folhas. As janelas também são pesadas e grandes. Apenas estar no hotel, naquele clima, já dá um certo arrepio. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Minha mãe acordava cedo, servia o café para os hóspedes, nós íamos para a escola e quando a minha mãe saía para o trabalho, quem cuidava do hotel era a única outra funcionária, Maria, que arrumava os quartos e cuidava de tudo. Nós levamos também nossa cadelinha vira-latas, que ficava solta pelo hotel. Principalmente à noite. O hotel não era muito movimentado, era um hotel muito simples. Em sua maioria, viajantes passavam a noite e iam embora na manhã seguinte. Muitas noites, o hotel passava apenas com nós 3, e a noite em que isso aconteceu foi uma delas. Acordamos com a nossa cadelinha latindo demais. Os latidos vinham dos últimos quartos do hotel. No mesmo momento, minha mãe ligou para a polícia e pediu para que eles viessem. Tínhamos quase certeza que era um ladrão. O quarto que ficávamos era na parte da frente e dormíamos trancados no quarto.
Enquanto esperávamos a polícia, a cachorra começou a subir o corredor, latindo sem parar e com certeza cercando alguma coisa. Porém, não havia barulho de pegadas no assoalho e os latidos estavam ficando cada vez mais perto. Até que a cachorra começou a bater a bunda na porta e a latir ao mesmo tempo, como se estivesse entre nós como se ela estivesse entre nós e a coisa. Isso continuou por alguns minutos e a agonia só continuava, pois queríamos abrir a porta para impedir que o que estivesse lá machucasse a cadelinha. Quando estávamos abrindo a porta, a polícia tocou a campainha e os latidos pararam. Abrimos na mesma hora. Na mesma hora a porta e não havia nada ali. Minha mãe pensou, ouvi a campainha ouviu a campainha e correu. Ah, tá, porque a hora que abriu a porta não tinha nada. Provavelmente ouviu a campainha e correu. Porém, não ouvimos as pegadas no assoalho. Ela deixou a polícia entrar, explicou o que aconteceu. Os 2 policiais vasculharam todo o hotel e não acharam nada. E nós ficamos muito assustados nesse dia, mas fomos levando. Um dia, minha mãe estava fazendo o almoço de manhã, antes de ir para o trabalho, e ela teve uma sensação ruim, como se tivesse visto algo pelo canto do olho. Ela se virou e ali, parado do lado de fora da janela que dava para a cozinha, estava um homem negro, de camisa listrada, muito suja, olhando para ela na cozinha, sem falar nada. Ela pensou que era um hóspede, mas quando passou pela janela e foi para a porta para falar com ele, não havia mais ninguém ali. Minha mãe comentou com a Maria o que tinha acontecido e ela disse: também já vi esse senhor enquanto estava arrumando os quartos. Mas não só isso, eu me sinto o tempo todo vigiada. As portas se fecham sem explicação. Já até senti alguém segurar o meu braço. Depois de tudo isso, todas as luzes ficavam sempre acesas, antes mesmo de escurecer. Para nós estava cada vez mais difícil, mas precisávamos do dinheiro. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, mas não trabalhava sexta à tarde. Tinha uns horários meio malucos. Um dia, depois do almoço, eu estava extremamente cansada e estava cuidando do hotel sozinha. Então, caí num sono profundo. Quando acordei, já era noite e o hotel estava totalmente escuro. E ainda eu estava sozinha. Acordei e imediatamente comecei a acender as luzes, uma por uma, da recepção, do salão de café, da cozinha. O hotel tem quartos na parte de cima, que são um corredor e depois, como há um desnível no terreno, uma escada e abaixo mais um corredor de quartos. Acendi o primeiro corredor, desci as escadas e fui em direção ao segundo corredor. Porém, nesse, o interruptor ficava no final. Fui andando no corredor escuro. Então, no final, perto do interruptor, estava o tal homem de camisa listrada, com um dos pés apoiados na parede e o outro no chão. E ele olhou para mim. Eu dei meia volta e corri o mais rápido que eu consegui. Me tranquei no quarto e só saí de lá depois que a minha mãe voltou. Nós ficamos mais alguns meses lá, ainda escutando barulhos estranhos e sensações ruins, mas as visões pararam. E enfim nos mudamos de lá. Foi uma época muito ruim, de muito medo e incerteza, mas trouxe lições valiosas que carrego até hoje. Gente do céu! Vamos para o próximo relato, que é Ligação do Além. Esse relato é uma moça que nos conta, tá? Esse relato é sobre um amigo muito querido, com o qual tinha muitas afinidades. Vamos chamá-lo aqui. Eu acho que eu já contei esse, tá, pessoal? Mas vamos enfiar aqui na coletânea. O qual chamarei de Alucard, personagem de um jogo que ele gostava muito.
Sempre tivemos fascínio pelo oculto e sempre estávamos lendo e trocando ideias a respeito. E em uma dessas conversas, e entre uma saída e outra, Alucard me revelou que sabia que não passaria dos 20 anos de idade. Na época eu devia estar com uns 21 e ele com 18. Eu desconversei e falei para ele parar de ser bobo, que ainda tínhamos muito que viver e aproveitar. Nesse período, tínhamos um grupo de literatura, o qual reunimos pessoas que também gostam de histórias e poesias todos os finais de semana. Então, tínhamos muitos planos para esse ano que se iniciava. No dia 19 de janeiro de 2006, recebi uma ligação de um amigo nosso em comum, me dando a triste notícia que ele havia tirado a própria vida. Foi muito difícil ouvir isso, eu fiquei arrasada e me lembrei do que ele havia me falado sobre saber que não viveria até os 20 anos. Eu fiquei muito triste e me senti culpada, porque quando me falou isso, poderia ter sido um pedido de socorro, e eu não entendi. Seu velório foi muito triste, haviam arrumado seu cabelo de um jeito que ele não gostava, eu fui lá e arrumei do jeito que eu sabia que era do seu gosto. Percebi que colocaram uma roupa nele com uma estampa e eu fiquei chateada, coisa que ele nunca havia gostado. Ele se vestia como um lorde, estilo vitoriano, alma antiga. Talvez ele não se sentisse bem nos anos 2000. Pois bem, o velório e o enterro se passaram. Eu, em luto nos dias que se seguiram, voltei a trabalhar. Até que recebo uma ligação no meu trabalho. Detalhe, nunca havia passado o número do meu trabalho para ninguém. E nossos amigos em comum tinham o meu número de celular. Do outro lado, eu só ouço um burburinho. E falei alô por diversas vezes, mas ninguém respondeu. Como estava no trabalho e poderia ser a chefe tentando ligar, retornei a ligação logo depois e, pasmem, quando atendem, para o meu espanto e frio na espinha, ouço do outro lado falando: Cemitério Municipal de Diadema, que é onde ele foi sepultado. Eu perguntei com a voz trêmula se alguém havia ligado para a empresa onde eu trabalhava, e a pessoa do outro lado respondeu que não, que ninguém ali havia usado o telefone naqueles últimos minutos. E até hoje me pergunto se foi ele tentando se comunicar comigo. Porém, a história não acabou aí. Fiquei muito perturbada nos meses que se seguiram. A minha mãe, preocupada porque eu não dormia direito, me levou em um centro kardecista que na época ela frequentava. Chegando lá, fui orientada a colocar o nome dele nas orações, porque, como explicaram, suicídio nas leis espirituais é algo muito complicado. Quando fui escrever seu nome no papel das orações, eu não me lembrava do nome completo. Então, de repente, ouço, próximo ao meu ouvido, de um jeito calmo e claro, o seu nome completo. Eu não acredito que ali tenha sido ele. Mas naquele lugar onde a orientação é para os dois planos, pode ter sido um espírito de luz que me revelou o nome dele. Há muitos mistérios em nossas existências e espero que ele tenha encontrado no outro lado a paz que não encontrou aqui. Meu namorado era um demônio? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e ela diz aqui também que nasceu em berço evangélico e hoje ela é casada, evangélica, inclusive canta na igreja. Então ela diz que aos 17 anos ela conheceu um rapaz através de amigos e começaram a namorar. E ela conta que esse rapaz também se dizia evangélico, mas como o tempo foi passando, ele foi querendo algo mais do que somente beijos. E ela explica aqui que na religião dela, o sexo só é permitido após o casamento. E o sonho dela era casar virgem na igreja. Só que diz que esse cara era muito insistente e para ajudar, era muito ciumento, arrogante, zangado. Só que ela conta que sofria caladinha. Ela aguentava porque ela o amava. Tentava suportar tudo isso. Então, certo dia, a mãe dela chamou ela e disse que tinha tido um sonho com ela. No sonho, a mãe havia em um palco cantando e umas caveiras vestidas de preto como fumaça puxavam ela por trás com correntes, tipo amarravam ela com correntes e puxavam ela por trás
E ela diz aqui que enquanto a mãe dela estava contando, ela ficava dando risada, desdenhando do que a mãe estava falando, dizendo que era só um sonho, que aquilo não tinha nada a ver. E afinal, por que aquilo puxava ela do palco? E então a mãe dela olhou no fundo dos olhos dela e disse: termine com esse rapaz. Ele não é o seu. E se você não acredita em mim, Deus vai te mostrar. Pode se preparar. Eita, gente, mãe falou, você pode esperar. Bom, passou uns 3 dias depois disso, ela foi se preparar para dormir, apagou a luz, se deitou na cama e adormeceu imediatamente. E ela disse que isso nunca acontecia. Diz que todas as vezes que ela deitava, ela passava um tempão ainda acordada, mexendo no celular. Aí depois ela fazia a oração e aí que ela ia dormir. E nessa noite foi totalmente diferente. Ela, deitou, apagou. E quando ela adormeceu, ela teve um sonho. No sonho, ela estava sentada no sofazinho que ela sempre sentava e ficava namorando com o rapaz. E de repente, esse rapaz, com quem ela namorava na época, começou a beijá-la a partir dos pés. E ela falando para ele parar com aquilo, que aquilo não era certo. E ele continuou mesmo assim. Então ela deixou. Mas quando ela baixou a cabeça e olhou para ele, ela percebeu que o corpo era dele, mas o rosto era de um demônio. Ai, diz que só de lembrar ela já se arrepia. Então ela diz que saiu correndo, descendo as escadas da casa dela, subiu uma ladeira que tinha na rua e quando ela chegou lá em cima, o demônio estava lá, dizendo para ela que não adiantava correr, que ele ia pegar ela de qualquer jeito. Então ela voltou correndo, entrou na casa dela, deitou na cama. Quando ela virou de lado, lá estava ele, dizendo que ela era dele, que não era para ela correr. E aí ela levantou desesperada, correndo, sem saber o que fazer e foi bater na porta do quarto da mãe dela. E no sonho, a mãe dela levantava, abria a porta e perguntava o porquê dos gritos. E ela contava que estava sendo perseguida por um demônio. E no sonho, a mãe dela olhava para ela e dizia: eu te avisei que Deus ia te mostrar, mas vamos agora colocar esse bicho para fora. Ela conta que ela estava com muito medo no sonho, mas a mãe dela catou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91 e pediu para que ela cantasse. E então, de repente, aquele bicho começou a ser arrastado para fora. E quanto mais alto ela cantava, mais rápido ele era arrastado. Ela conta que era um bicho com cabeça de touro e corpo de homem bem forte. Um homem muito musculoso, com um cinto grosso e uma fivela grande, redonda. Parecia um minotauro. Ela conta que ele foi arrastado para a sacada da casa dela e quando ele chegou na sacada, antes de pular, ele olhou para o sofazinho, que ela ficava lá sentada, olhou para o sofazinho, olhou para ela com muita ira e ao mesmo tempo um olhar de derrota. E então ele pulou. Quando ele pulou, saiu uma lama verde do chão. E aí ela acordou, chorando e chamando pela mãe dela, pedindo perdão para a mãe dela e sentindo muita dor de cabeça. E no outro dia ela terminou com esse rapaz, mas disse que foi uma luta para ele aceitar esse término. E ela conta que até pouco tempo antes dela casar com o atual marido dela, esse rapaz ainda vinha atrás dela. E agora ela diz que tudo que a mãe dela diz para ela é sagrado, ela obedece. Porque ela diz aqui que a voz da mãe da gente é a voz de Deus aqui na terra. Próximo relato. Quem me chamou no rádio? É uma moça que nos conta. Há cerca de 3 anos atrás, antes de sair de férias, ocorreu um fato curioso na loja onde eu trabalho atualmente. Apesar de ainda trabalhar na mesma rede, eu mudei de unidade, saindo de Santo André e sendo transferida para o Tatuapé, num novo conceito de lojas onde fazemos uso de rádios comunicadores. Pois bem, numa tarde estava eu conversando sobre algo referente ao trabalho com uma colega, quando escutamos alguém me chamar no rádio. Cadê? Vou até pegar o radinho aqui para fazer de conta. Quando escutei alguém me chamar no rádio, de imediato nos entreolhamos com certa estranheza, pois a voz não era familiar. Era uma voz mais grave e masculina, bem diferente das vozes dos rapazes da loja. De qualquer forma, utilizando o microfone do fone de ouvido plugado ao rádio, eu respondi: oi? Alguns segundos e nada.
Olhei para uma outra colega de trabalho que estava próximo a nós, e antes que eu questionasse algo, esta já foi logo falando: eu também escutei alguém te chamar, mas eu não reconheci a voz. Novamente, segurando o microfone, eu disse: pode falar. E novamente sem retorno. Num primeiro momento, eu saí verificando pela loja se algum dos meninos de fato havia me chamado, mas apenas 2 estavam com rádios comunicadores e os demais, que são vendedores, não utilizam esta ferramenta e estavam em atendimento. Para cada pessoa que eu perguntava: você me chamou? A resposta era algo do tipo: chamei não, mas eu escutei alguém falando o seu nome. Ou então respondia: eu não, foi o fulano, não foi? Ou até tipo: olha, eu também escutei te chamarem, mas não reconheci a voz. Então, enfim, comecei a achar que se tratava de uma pegadinha. E para tirar a dúvida, fui olhar nos estoques, para ver se algum engraçadinho não havia pego um rádio para me trollar e largado em alguma prateleira. Olhei primeiro no estoque de calçados, que fica no mesmo piso da área de vendas. Nada. Então subi as escadas e fui olhar no estoque superior. Até na sala de máquinas eu olhei. E nada. Continuei intrigada com o fato, aí decidi verificar no sistema de câmeras, para desmascarar o trollador. Voltando alguns minutos e checando com atenção para ver se em algum momento algum funcionário havia ido até o espaço onde deixamos os rádios carregando, mas não achei nada também. Afinal, quem me chamou? Olha, se forem rádios assim desse tipo, eu digo que pode ser uma interferência. Porque outro dia eu estava no quarto da Penélope e eu deixava um rádio ligado no meu quarto e outro ligado no quarto dela, para caso ela quisesse me chamar durante a madrugada, ela me chamaria pelo rádio. Olha que chique. Mas aí não precisou, não chamou. Enquanto eu estava ali ajeitando as coisas para arrumar ela para a escola, enquanto ela ainda estava dormindo, eu escutei uma falação. Aí, papai, meio assim. Aí eu olhei pra cá, olhei pra ela e falou: Aí eu peguei o rádio e eu tava escutando 2 vozes pelo rádio. Era um homem e uma mulher. Só que eu não entendi o que falava, ou até entendi alguma coisa, não sei. E aí parou. Eu até respondi, porque eu achei que era o Matheus falando comigo, na verdade. Ela falou: oi, amor. E aí que eu vi que não era, e teve a voz de uma mulher. Então eu acho que dependendo da frequência que de repente você coloca aqui, eu não entendo direito disso, se alguém entender me fala. Eu posso pegar o rádio de uma outra pessoa por aí. Só que aí, no caso do relato, entra o fato que disse o nome dela. Então, se alguém me chama aqui e fala Ana, aí a coincidência ia ser muito grande, pegar um rádio aleatório que a pessoa tá falando com outra Ana, apesar do meu nome ser muito comum, não sei o nome dela, mas eu também não duvido da possibilidade de ser um fenômeno de voz eletrônica, de ser um espírito, um lado de lá, porque isso é muito usado para comunicação. Eles usam mesmo. Mas aí eu fico pensando, será que era mesmo uma interferência ou será que realmente eu recebi também uma mensagem do além, mas não entendi nada? Enfim, mas pode ser. Se tratando de rádios assim, eu acredito que sim, é bem possível ter interferência de outros rádios que estão usando por aí, tá? Mas disse o nome, então eu não sei. Último relato, tá bom? Como assim o meu ônibus não passa no meu bairro? Oi, Ana, meu nome é fulana. Bem, não é de hoje que algumas coisas no mínimo estranhas acontecem comigo ao longo da minha vida. Bem, tenho acompanhado alguns relatos sobre efeito Mandela, universos paralelos, etc. E isso me fez lembrar de um fato muito curioso e estranho que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Bem, eu moro em um determinado bairro de Barra Mansa e sempre quando eu e minha mãe tínhamos que ir para o centro dessa cidade, como óbvio, a gente pegava o ônibus e ia para lá. E para voltar, a gente sempre pedia
Para voltar, a gente sempre podia pegar 2 linhas de ônibus. Um se chamava Boa Vista 2 e o outro Vila Maria. Bem, Ana, o fato é que por toda a vida, desde que a gente morou nesse bairro, a gente sempre pegou esse Vila Maria. Pegou o Vila Maria também para retornar do centro. Desde quando eu era criança, atualmente tenho 29 anos, a gente fazia isso. Só que teve um dia em particular, nessas idas e vindas da minha mãe e eu do centro, e como de costume a gente pegou essa mesma linha, a Vila Maria. Bom, a gente pegou o ônibus, tínhamos acabado de fazer compras, estávamos com sacolas pesadas, até quando depois de uns 20 minutos de viagem, faltando já uns 15 minutos para chegar ao meu bairro, o ônibus para. E já não tinha mais ninguém, todo mundo tinha descido, só estava eu e minha mãe. Bem, ele parou e depois o motorista, com uma cara meio estranha, perguntou: "Onde vocês vão?" Então a gente, sem entender nada, respondeu que desceríamos em frente a um mercado que ficava no nosso bairro. Mas o motorista disse que o ônibus não parava ali. A gente oi? Como assim? Sempre pegamos esse ônibus e ele sempre desceu no nosso bairro em frente ao mercado. E o motorista, sem entender nada, disse que aquela linha nunca tinha ido até o nosso bairro, que o máximo que essa linha fazia era até ali, onde eles tinham parado. Resultado, Ana, a gente teve que descer e andar aproximadamente uns 15 minutos mais ou menos com um sol na época de 40 graus, sem entender nada do que estava acontecendo. E o mais estranho disso tudo é que realmente, depois que isso aconteceu, a gente nunca mais viu essa linha Vila Maria passar no meu bairro. Só que, Ana, eu e minha mãe temos a certeza absoluta que a gente sempre pegava esse ônibus quando a gente voltava do centro, sempre. Mas o motorista jurou de pé junto que ele nunca passou pelo meu bairro. Se ele mudou a rota, se esse fosse o caso, por que ele simplesmente não falou a verdade? Sei lá, se de repente a empresa resolveu mudar, às vezes, a rota, mas ele garantiu que o ônibus nunca passou no meu bairro. Era de outra dimensão, mas a vida inteira pegando, e depois de um momento, nunca mais, e aí, nunca passou e nunca mais vai passar, e não existe nem mais a linha. Se alguém aí lembra, conhece essas linhas aí de Barra Mansa, diga aí. Do cemitério ao meu quarto. O moço que nos conta esse relato diz que fez esse e-mail só para mandar o relato, ele não quer ser identificado. É claro, a gente nunca identifica ninguém aqui, mas ele diz que o assunto é sério e ele vai amenizar o máximo que ele puder. Então, ele é um rapaz de quase 30 anos de idade e não haverá nomes no relato. Ele conta que é um rapaz de gostos exóticos, digamos assim. E essa experiência aconteceu com ele quando ele tinha 16 anos de idade, por volta do ano de 2006. Definindo aqui o gosto exótico que ele diz que é apaixonado, aficionado em cemitérios. Então ele tem fascínio por cemitérios e assuntos sobrenaturais. E não é preso a nenhuma crença, nenhum costume religioso. Ele acredita sim em Deus, ama e respeita o próximo e tem uma opinião muito forte. Mas vamos aqui ao fato sobrenatural que aconteceu com ele. Ele diz que no tempo de escola ele ia muito à biblioteca no centro da cidade, pegava lá alguns livros e ia ler no cemitério. E ele fazia isso umas 3 vezes por semana. Ele conta que esse cemitério fica atrás da biblioteca, então ele ia de manhã, pegava o livro lá, ficava o tempo todo lendo lá no cemitério e só devolvia o livro perto da hora da biblioteca fechar. E então ele entregava o livro, ia para casa, tomava um banho e ia para a escola. Ele diz que toda vez que ia ao cemitério, ele nunca ficava reparando nos túmulos, mas numa certa manhã bateu uma curiosidade e ele começou a olhar túmulo por túmulo, os nomes, as fotos nos túmulos, as datas de nascimento e de morte, até que ele chegou no túmulo de um rapaz que faleceu aos 22 anos de idade. E esse rapaz chamou muito a atenção dele porque era um rapaz muito bonito. E ele chegou a ficar triste e lamentar por aquele rapaz ter morrido tão novo.
mesmo ele não conhecendo esse rapaz. Só que isso virou um fascínio para ele. Ele ia agora todos os dias no cemitério conversar com esse rapaz no túmulo dele. Ele falava com o cara como se ele estivesse vivo. Colhia flores e levava para o túmulo dele no cemitério. Chegou até a comentar com a irmã dele como aquele rapaz era bonito e como ele se sentia bem ali ao lado do túmulo do rapaz. E a irmã dele ficou curiosa também e resolveu ir até o cemitério e conferir o túmulo, e quando olhou a foto concordou, realmente era um rapaz muito bonito. Ele disse que não parava de falar nesse moço e aí começou a pesquisar na internet o sobrenome da família e acabou que encontrou fotos desse mesmo moço enquanto era vivo. Então, agora, se ele não estava no cemitério junto ao túmulo desse rapaz, ele estava na internet fuçando as antigas fotos dele. Até que caiu a ficha do moço que nos conta esse relato. Ele estava apaixonado pelo rapaz morto, pelo rapaz do cemitério, ou talvez pela memória dele. Ele diz que no meio do ano, um pouco antes das férias de julho, tinha na escola dele a Semana Cultural. E ele sempre participava de todas, afinal, ele sempre foi um bom aluno. E os professores escalavam ele para participar da feira. E nesse ano não foi diferente. Sendo assim, ele ficou uma semana sem ir até o cemitério visitar aquele rapaz, né? E 4 dias sem ir ao cemitério, a saudade bateu. E ele murmurou sozinho, baixinho, no quarto dele: Bem que você poderia vir me visitar. E aí ele sorriu e foi dormir. E nessa mesma noite ele sonhou. Sonhou com esse rapaz. E no sonho, os dois conversavam e de repente, assim, rolou. Loucuras e mais loucuras. Se é que me entendem. Ele conta que acordou no dia seguinte feliz da vida porque tinha sonhado com aquele rapaz. E quando foi no café da manhã, a mãe dele deu uma bronca nele, dizendo o seguinte: Nossa, o que você fez essa noite? Teve muito barulho no seu quarto. Você se remexeu muito, eu tava quase indo lá te jogar água. Seu padrasto é que não deixou eu ir até lá. Você não trouxe ninguém pra casa, né? Ele respondeu para a mãe que não, ele não trouxe ninguém para casa, inventou lá que ele não estava conseguindo dormir. Foi aí que ele se deu conta de que não foi tudo sonho, que tudo realmente aconteceu. Então, depois do café da manhã, ele tomou um banho e foi para a escola, porque era o último dia da feira cultural. E ele não via a hora de chegar à noite e poder sonhar com ele de novo. O dia passou e a noite chegou. Então, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito na noite anterior. Murmurou, né, que ele poderia voltar a visitá-lo e tal. E ele veio mesmo, só que dessa vez eles só conversaram. E o rapaz contou algumas coisas a respeito dele, coisas até que o moço que nos conta esse relato já até sabia, de tanto ter fuçado a vida dele na internet. Até que o rapaz virou para ele e disse: Olha, eu tô muito feliz, mas isso tem que acabar. Você não pode ficar preso a mim. Te peço para não visitar mais o meu túmulo. Eu só voltei lá porque fiquei curioso para saber o que você ia fazer todos os dias no meu túmulo. E ao voltar para esse plano, eu me apaixonei por você, pois eu não acreditei que você estava gostando de mim, pois é praticamente algo impossível de acontecer. Alguém amar uma pessoa que nunca conheceu e que já morreu. Mas infelizmente o meu tempo aqui na Terra já acabou. E agora você tem que viver o seu tempo com pessoas do seu convívio. Eu vou olhar sempre por você. E não sofra, pois um dia todos nós nos encontraremos. Então eles se despediram e o rapaz foi embora. Ele conta que no dia seguinte ele chorou muito, mas decidiu seguir em frente e fazer o que o rapaz disse para ele fazer. E ele diz que hoje ele é casado e ama muito o companheiro dele, mas nada supera a experiência incrível que ele teve com aquele, digamos, espírito. E diz que até hoje ele lembra dele. E em momentos de angústia forte que ele teve antes de conhecer o companheiro dele, antes de conhecer o atual companheiro dele, ele sentia a presença desse rapaz e isso o confortava muito. E é isso, e ele diz que compartilha esse relato em homenagem a esse rapaz. E ele termina jurando por tudo que é mais precioso nessa vida que essa experiência foi real. E que se hoje ele não tem medo do sobrenatural, é graças a essa experiência que ele teve. Pois ele diz que cada barulho que ele ouve, cada coisa assim que ele ouve pela casa, ele acredita que é esse rapaz que está por perto dele.
Um milagre aconteceu. Minha mãe salvou o meu sobrinho. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. O relato que eu vou contar se passou no ano de 2014. Juro que essa história é verdadeira. No ano de 2014, veio ao mundo meu querido e amado sobrinho, Joaquim. Nossa, como esse menino foi desejado, e o nascimento dele foi motivo para uma grande festa. Eu, como uma legítima tia babona, fazia de tudo para estar próximo dele. O Joaquim estava crescendo, sempre com um grande sorriso, não dava trabalho nenhum. Enfim, ele era maravilhoso. Mas quando ele estava para completar 5 meses de nascimento, ele teve obstrução intestinal. É quando o alimento não faz o caminho da digestão, pois alguma parte do intestino está amassada ou enrolada, digamos assim. No caso do Joaquim, o intestino delgado dele estava todo enrolado. Parecia com o filme Milagre do Paraíso. Eu não assisti esse filme. Confesso que quando eu e minha família vimos esse filme, todos estávamos chorando muito, pois sentimos na pele tudo aquilo. Eu não sei, não assisti. Eu falei, eu não quero, eu vou chorar. Bom, então aquele menino feliz não era mais o mesmo, pois estava com dores. Meu irmão e minha cunhada sempre o levavam para o hospital e os médicos diziam ser cólica, mas meu irmão e minha cunhada sentiam que não era bem aquilo. Até que um dia o Joaquim não parava de chorar e eles foram o mais rápido possível para o hospital e lá o Joaquim foi diagnosticado com a obstrução intestinal. Imediatamente os médicos já levaram o Joaquim para a mesa de cirurgia. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. Ela sempre fala, coloca nas mãos de Deus que vai dar certo. Mas quando o Joaquim saiu da cirurgia, ele não estava reagindo muito bem, pois sua barriga estava cada vez mais inchada. Então tiveram que colocar um catéter no pescoço dele para estabilizar toda a situação. Nossa, Ana, eu juro que eu orava e chorava, perguntando a Deus por que de um anjinho daqueles estar passando por tudo isso. E confesso que eu pedi a Deus para trocar os nossos lugares, que fosse eu que estivesse ali. Poxa, uma criança de 5 meses de vida, naquela situação, é de cortar o coração. Mas mesmo com catéter, o Joaquim não estava tendo nenhuma melhora. Então os médicos decidiram fazer uma nova cirurgia. A família estava desolada e minha mãe sempre rezando, pedindo forças e sempre mantendo a sua fé firme e forte. Então Joaquim saiu da cirurgia e foi para o quarto. Esperamos algumas horas até que os médicos deixaram entrar no quarto de 2 em 2. Minha mãe e eu entramos no quarto e vimos que a barriga do Joaquim estava muito inchada. Nós nos ajoelhamos e começamos a orar ao lado da cama. Ana, eu juro pela minha vida, eu vi as mãos da minha mãe ficarem vermelhas e quente, muito quente. Minha mãe disse sentir que as suas mãos estavam pegando fogo. Mesmo com as mãos muito quentes, minha mãe continuou a oração. Ela levou então as mãos quentes sobre a barriga do Joaquim e começou a fazer uma pequena massagem. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo, mas a minha mãe continuou, pois ela conta que sentia aquela quentura saindo de suas mãos e indo para a barriguinha do Joaquim. Ela terminou de fazer a massagem e depois disso fomos para casa. Horas depois o Joaquim conseguiu evacuar. Nossa, Ana, nunca achei que eu ia ficar tão feliz por causa de um cocô, mas ficamos muito felizes. O Joaquim passou 21 dias nesse hospital, 20 dias na UTI e dentro de 15 dias ele fez 2 cirurgias. Hoje o Joaquim tem 6 anos. Ele é um menino sorridente, adora jogar videogame e come tudo que vê pela frente. Sei que o mundo está cheio de coisas ruins, mas está cheio de coisas boas também. Não sei quem estava ali usando a minha mãe para salvar o meu sobrinho, mas agradeço a Deus, pois se não fosse a fé da minha mãe e ela se permitir ser usada, eu acredito que o Joaquim não estaria mais conosco. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, a fé, não é? E, gente, tem isso mesmo,
essa coisa da cura das mãos, da imposição das mãos, e ainda mais você viu, ela sentiu, e a fé, né? Muito interessante, muito bom. Foi, né, no caso, a avó dele, né? Muito bom. Dia das Mães. O milagre que aconteceu com a minha mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e eu tenho 13 anos e sou do interior de São Paulo. Vou relatar um fato que ocorreu com a minha mãe. Tudo começou quando meu avô faleceu, em 2010, e obviamente minha avó ficou muito triste. Minha mãe ficou focada em tentar ajudar as suas irmãs. A mais nova tem 31 anos e a mais velha 40, que também ficaram muito mal. Minha mãe acabou não se cuidando por um bom tempo, até que tudo se normalizou, entre aspas. Quando ela viu que tudo estava mais tranquilo, acabou ficando muito mal, por entender tardiamente o que havia acontecido. Foi depois de 6 anos que ela descobriu que tinha depressão, e com isso também tinha uma síndrome chamada Síndrome de TAG, é isso? Transtorno de ansiedade generalizada, ok? E começou a fazer diversos tratamentos. Na época, eu tinha 9 ou 10 anos e já percebia que ela não estava bem. Sempre que saíamos para algum lugar, ela logo já queria ir embora e isso me deixava muito mal. Com o passar do tempo, ela começou a tomar muitos remédios. 30 comprimidos por dia. Eu não sabia como isso era possível. Após uns 3 anos com todos esses problemas, a minha avó e a minha madrinha, que também é minha tia, a chamaram para ir à igreja de São Miguel Arcanjo, em uma cidade que fica próximo à minha. Lá ocorrem vários milagres. Pessoas são curadas do câncer, pessoas voltam a andar e por aí vai. Minha mãe não estava com muita vontade de ir, mas sentiu que precisava e foi. Chegando lá, ela sentiu uma energia que nunca tinha sentido antes. Quando a missa começou, ela não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor, somente no altar. A igreja estava lotada e havia pessoas caindo, vomitando, chorando. Mas como eu disse, minha mãe não havia nem percebido isso. Ela havia se conectado com Deus e começou a rezar. Ela só pedia que voltasse a ser como era antes, uma pessoa alegre, feliz. Com o passar de uns 2 dias desse acontecimento, ela estava arrumando a casa e disse para si mesma: eu vou terminar de fazer as coisas e logo tomo os remédios, pois se eu passar mal, posso ficar deitada e relaxar. Quando ela terminou de falar, de pensar essa frase, escutou uma voz dizendo: eu derrubei o meu sangue na cruz por você. E você não precisa desses remédios. Logo ela correu para dentro de casa, guardou todos os remédios e decidiu ficar 1 mês sem eles. Quando havia se passado esse tempo, ela estava ótima. Foi ao psicólogo para ter certeza de que estava tudo bem mesmo e teve a excelente notícia de que tudo isso havia passado. Ela estava curada. Minha mãe já era outra mulher. Uma pessoa feliz, alegre de novo, como havia pedido em sua oração. Hoje em dia, minha mãe está muito bem e sempre conta essa história para todos nós. Eu sei que esse relato não tem nada de sobrenatural, mas achei interessante, por mostrar que se tivermos fé, independente da sua religião, podemos sim nos curar. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, eu acho que assim existem até estudos científicos mesmo, provando como que eu posso dizer? A atuação da fé na cura, que realmente funciona. Talvez eles não saibam explicar o que, mas alguma coisa acontece que funciona, entendeu? Então a fé é importante e dá resultado mesmo, né? Falando cientificamente assim, ou muita coisa, acredito, né? A ciência ainda não sabe explicar, mas não quer dizer que ela não existe e que ela não esteja ali. A fé é uma delas. É muito,
Muito interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.